estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Júlia Carla. Hoje nós teremos a nossa 14ª aula de PPT, Pesquisa e Produção de Texto. Nela, eu irei responder com vocês as questões de PPT do bloco de estudo, do bloco 12, tá? Então, no bloco 12, nós trabalhamos o gênero textual carta e os subgêneros. Então, iremos rever a finalidade de cada carta e responder. Eu vou orientar vocês como vocês irão fazer essas questões. Temos aqui produção de texto, carta pessoal. Uma das questões pediu o seguinte: escreva uma carta pessoal para um colega de turma e nela expresse seus sentimentos em relação ao distanciamento social que estamos vivenciando e compartilhe com o colega como anda sua rotina de estudo e o que tem aprendido neste período atípico. Fotografe a carta e encaminhe para o destinatário por meio do WhatsApp. Gente, então aqui nessa questão, vocês terão que, primeiro, escolher o destinatário, escolher o colega da sua turma para quem você vai escrever essa carta. Acredito que você vai escolher um colega que você tenha uma afinidade, que você goste de conversar, que você esteja sentindo falta. Então, escolher o colega que você vai escrever a carta, pensa aí nas ideias que você vai apresentar. Então, tem um direcionamento aqui, ó. Seus sentimentos. Produção, volta o slide, por favor. Temos um direcionamento aqui, ó. Seus sentimentos em relação ao distanciamento social. Como você está se sentindo? Você vai expressar isso nessa carta. Como você está se sentindo, como você se adaptou à nova rotina de estudo, o que você achou positivo, o que você não achou, o que você teve dificuldade para se adaptar. Fala isso para o seu colega, às vezes ele vai ter passado pelas mesmas situações que você. Depois que você produzir, que você fizer o rascunho, você revisa o texto e escreve a versão final, digita e encaminha para o colega. Tem uma adaptação aqui nessa questão, o normal seria você enviar a carta pessoal pelos correios. Só que, devido à agilidade que a gente precisa nesse momento, você vai enviar a carta pelo WhatsApp. Seu colega vai adorar receber notícia sua e vai adorar saber como que você se sentiu nesse período, tá? Então, antes de continuar respondendo as questões, eu vou aqui no quadro com vocês fazer uma revisão da carta. A carta é um gênero textual. Nós estudamos os subgêneros. A carta tem subgêneros, carta pessoal, estudamos a carta de solicitação, estudamos a carta de reclamação no bloco de estudo. Então, a carta é um texto escrito e nela ocorre a transmissão de informação a um destinatário ou leitor. Você vai transmitir alguma informação por meio da carta. Ela, quando o leitor recebe e lê a carta, ele interpreta o sentido dessa carta e assume determinada atitude diante da informação recebida. Muitas vezes, em uma carta pessoal, ele vai ler, vai interpretar e vai responder. Tá? Pode atender algum pedido feito pelo remetente. Quando eu digo que ele assume determinada atitude diante da carta recebida, é isso. Ele agir, seguir alguma recomendação diante da carta que ele recebeu. Isso fica muito evidente na carta de reclamação que a gente vai rever lá na frente. Então, gente, vocês ouviram falar aí no bloco de vocês, ouviram não, vocês leram aí no bloco de vocês que a carta é um gênero epistolar. E o que é epístola? Epístola é uma palavra cujo sinônimo é carta, usada antigamente, mas é pouco usado hoje em dia esse termo, é pouco usado, mas é bom que vocês saibam o que é epístola. Inclusive, uma questão pediu para vocês pesquisarem esse termo, tá? É uma palavra de origem latina cujo sinônimo é carta. Então, gente, a carta, por meio de uma carta, nós conseguimos perceber o nível cultural do interlocutor.
tá? A gente consegue perceber o nível cultural do interlocutor. Porque se ele está, até pela linguagem que ele utiliza na carta, se for uma carta que exige um tratamento mais cerimonioso, se for uma carta que exige um emprego da linguagem formal, a facilidade que o interlocutor demonstra no domínio, no manejo dessa variante da língua portuguesa, da variante da linguagem formal, a gente consegue perceber, tá? Pela carta. A gente consegue perceber também, observando as entrelinhas, até um pouco da personalidade do nosso interlocutor. Se ele é mais objetivo, se ele é mais detalhista, se ele é mais sentimental ou não, a gente consegue perceber também. E através da carta, nós podemos observar o tipo de relação existente entre os interlocutores, isso também por meio da linguagem utilizada. Quanto mais informal for a linguagem empregada em uma carta pessoal, aí vai demonstrar que os interlocutores são pessoas íntimas. E quanto maior for a linguagem formal utilizada, o tratamento cerimonioso, mostra que os interlocutores não têm tanta intimidade. Então, revisando aqui as cartas que nós estudamos nesse bloco de estudo. Carta pessoal, lá nas primeiras aulas, é o meio de comunicação mais antigo, até hoje é utilizado, é gostoso receber uma carta, é gostoso escrever uma carta. Nós temos cartas na literatura, cartas literárias, que são verdadeiras obras-primas. É interessante você ler cartas que os autores trocavam, porque são textos maravilhosos. E nesses textos são abordados geralmente fatos da vida cotidiana que a gente quer expressar para alguém. Realizamos também o estudo da carta de solicitação. Na carta de solicitação, nós observamos que essa carta ela faz parte das cartas comerciais, que tem toda uma estrutura, tem o timbre da empresa, lembram do timbre? Pesquisaram? Tem uma questão que pediu para vocês pesquisarem o que é timbre. Tem o timbre, tem a data, tem os pronomes de tratamento utilizados de forma adequada, porque essa carta ela tem um nível de formalidade, ela é uma carta formal, porque ela faz parte desse contexto aqui, desse contexto comercial, empresarial. E qual o objetivo dessa carta? Fazer um pedido ao destinatário. Uma solicitação é um pedido, então fazer um pedido ao destinatário. E também estudamos nas últimas aulas a carta de reclamação. Nós vimos que ela tem uma linguagem formal, também tem um tratamento cerimonioso, mas o diferencial dessa carta é que ela apresenta um problema a ser resolvido pelo destinatário. Também pertence a esse contexto comercial e apresenta um problema a ser resolvido pelo destinatário. Tudo bem? Então, vamos lá fazer mais questões de pesquisa e produção de texto aqui do bloco 12. Carta de solicitação. Produção de texto. Agora chegou a sua vez de produzir uma carta de solicitação. Para isso, será necessário colocar uma máscara. Sabe o que isso significa no contexto de produção textual? Vamos aprender? Isso. Então, a carta de solicitação que vocês irão fazer, vocês irão atender essa proposta aqui. Daqui a pouco eu explico o que é a máscara que vocês irão colocar. Então, a proposta é: produza uma carta de solicitação para a secretária de sua escola. Nela, você irá usar máscara de um estudante que precisa do seu histórico escolar para concorrer a uma bolsa de estudos no exterior. Siga o seguinte roteiro. O seu interlocutor será o secretário de sua escola. Descubra o nome dele e pesquise o pronome de tratamento a ser utilizado. Tudo isso, todas essas informações, o pronome de tratamento a ser utilizado,
para com o secretário da escola, tem lá a tabela no bloco de estudo, vocês consultem. Ele é um funcionário público, tá? Então, vocês irão usar um pronome de tratamento adequado à função dele. Ao iniciar a elaboração do rascunho, não se esqueça da menção inicial no primeiro parágrafo. Menção inicial é falar para o seu interlocutor quem você é, o ano que você estuda e o objetivo da sua carta. Por que você está escrevendo aquela carta para ele? Ele precisa saber disso tudo, tá? Apresente-se, informe o seu ano, a sua turma, bem como sua solicitação. Elabore o rascunho do corpo do texto, utilize a linguagem formal. Nessa carta de solicitação, vocês terão que empregar a linguagem formal. E a máscara? Ah, tá. Outra coisa aqui, ó. Não se esqueça dos elementos estruturais da carta. Não esqueça, sexto ano. Localidade. Qual a localidade? Palmas. Data, vocativo. Vem lá no cabeçalho. Palmas, vírgula. 8 de dezembro de 2020. Aí o vocativo, você vai empregar o pronome de tratamento para que você irá utilizar para com o secretário e o nome dele, tá? Localidade, vocativo, corpo do texto, não esqueçam da menção inicial no início do texto, despedida e assinatura. Revise o seu texto, passe-o a limpo e compartilhe com a sua professora, para a professora dar uma olhadinha no seu texto. E a máscara? Quando vocês ouvirem falar em máscara, em qualquer produção de texto, é para que vocês finjam ser outra pessoa, certo? Você não vai ser você mesmo naquele texto. Por exemplo, se for fazer uma dissertação argumentativa, você vai ser... Se você for fazer um artigo de opinião, você vai ser você mesmo. Você está ali expressando a sua opinião. Mas só que essa proposta pediu para você fingir que é um estudante que vai concorrer. Até certo ponto você é um estudante, mas pediu para você fingir que é um estudante que vai concorrer a uma bolsa de estudos no exterior. Então, é essa máscara que você vai colocar. Então, a máscara é a invenção de um personagem que não deve ter nenhuma relação com a vida real. Ou seja, cria-se uma pessoa fictícia para assinar a carta. O recurso da carta é usado o recurso da máscara é usado no intuito de evitar a invalidação do texto por tentativa de identificação. Esse recurso da máscara é muito utilizado em propostas de vestibulares. Então, já estou explicando aqui para vocês, porque vocês irão precisar saber em determinado momento. E a carta de reclamação? Estudamos na aula anterior. Nela, vocês irão produzir um parágrafo argumentativo, expressando seu ponto de vista em relação à situação do cliente Justiniano Justus Boaventura. Lembram do cliente insatisfeito que comprou uma bicicleta e não recebeu a bicicleta? Qual a sua opinião diante dessa situação aqui vivenciada por ele? Se você estivesse na mesma situação em que ele se encontra, você escreveria uma carta de reclamação? Acredito que sim. Por quê? Então, você vai desenvolver esse parágrafo para responder. Também tivemos o estudo do e-mail nesse bloco, que é um gênero que tem pontos em comum com a carta, e tivemos essas propostas sobre o e-mail. Uma delas pede para vocês transformarem o e-mail da Fátima, que está lá no começo das aulas, desse grupo de aulas, em uma carta pessoal. Aí você vai reler o e-mail, revisar a estrutura da carta pessoal. Quando for fazer essa transformação, não altere o conteúdo do e-mail, não mude o conteúdo do e-mail. Escreva o texto fazendo as alterações necessárias para transformá-los em uma carta pessoal. Revise o texto e compartilhe com a sua professora. A próxima questão é a seguinte: agora você vai produzir um e-mail para a sua professora ou para o seu professor, explicando por que você se ausentou na primeira semana de aula deste ano, ou avaliando as atividades iniciais propostas. Então, um e-mail para o seu professor ou para a sua professora.
Quando forem produzir esse e-mail, coloquem o assunto, coloquem todos os elementos necessários, o vocativo, o corpo do texto, a despedida, a assinatura. Tudo bem? Então, vou encerrar por aqui, mas antes quero deixar aqui minha mensagem de boas festas, aproveitem as férias de vocês. Essa é a nossa última aula de pesquisa e produção de texto desse ano letivo. Um ano desafiador, mas nós conseguimos chegar até aqui. Então, vocês estão de parabéns. Então, um forte abraço e um bom descanso.